Eu lendo a mensagem, eu faço algumas perguntas para mim mesmo, né? O que é que Deus quer me mostrar? Porque o título já tem que falar algo para mim, eu tenho que entender. O que é revestir da armadura de Deus? O que é a armadura de Deus? Será que o profeta colocou um título aleatório só por colocar? Não, ele quer mostrar algo. Então, ele vai mostrar, eu tenho para entender aqui. Bom, para mim estar revestido da armadura de Deus, primeiro tem que saber o que é a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Como é estar com a armadura de Deus? Como é que age uma pessoa que está com a armadura de Deus? Como se obtém essa armadura de Deus? E qual é o resultado ao ter essa armadura de Deus? Se eu não conseguir, isso falo eu, se eu não conseguir obter essas respostas, é porque eu não entrei no espírito da mensagem. Então eu vou ter que estudar até que Deus fale comigo e me dê as respostas. Então a gente observando, lendo, estudando, o profeta fala sobre o propósito do culto, né? Propósito. Qual o propósito do culto? Qual o propósito de nós estarmos aqui? Se eu tenho a armadura de Deus, eu tenho que saber. O profeta fala sobre ministérios, ofícios, reconhecer esses ofícios. Alguns dizem assim, eu creio no ofício. Bom, você crê? A Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Não é só crer. Eu creio no ofício, amém. Já começou bem, você está crendo. Mas o diabo persegue a nós porque ele crê que nós somos cristãos também. Então esse sentimento o diabo também tem. Então eu tenho que ter algo que ele não tenha. Então eu não posso parar, eu creio. Bom, eu reconheço, ele também reconhece. Agora existe algumas características que ele não consegue expressar. Muito bem, ele não consegue obedecer. O diabo não consegue obedecer. Ele engana-se por algum tempo, mas ele não consegue obedecer. Manter-se fiel. Ele não consegue respeitar. Ele não consegue reverenciar. E ele não consegue ter submissão. Agora, todo este conhecimento, aonde se aplica? Só na igreja? Não. É na igreja, é na sua vida particular, é no seu trabalho. Todas essas características de uma pessoa revestida é para todo o ambiente que ela estiver. Não é só na igreja. Não é só em casa. É trabalho, casa, vida social. Aonde nós formos, nós vamos mostrar essas características de uma pessoa revestida. Mas também nós vamos descobrir aqui pessoas que às vezes têm uma fenda nessa armadura. Que revestimento é uma armadura? Golias tinha um revestimento, mas tinha uma fenda. E essa única fenda foi o suficiente para Davi matá-lo. Então, se nós falharmos em um único ponto, vai ser o suficiente para o inimigo nos atacar. E ele vai acertar. E o profeta diz que ele não brinca em serviço. Às vezes nós brincamos de ser cristão, brincamos de ir para a igreja, brincamos de crer,
Mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele leva a sério. Ele leva a sério. Então o profeta usou nessa mensagem, revestivos de toda a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, ao qual nós vamos ler nesta manhã. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Agradeço a confiança do pastor Adil de Souza Sena, né? Vamos ter um encontro aqui em fevereiro. No dia que Deus viu, no dia que Deus programou, Deus nunca está atrasado nem adiantado. Aqui está pontual com a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, essas palavras em nossos corações, que nós possamos, Senhor Deus, entender o que o Senhor tem para nós. Que o Senhor continue, Pai, falando, revelando-se, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à sua palavra. Abençoe, Senhor Deus, a cada um que está nos ouvindo, que o Senhor possa dar a eles um ano abençoado, cheio de graça, paz e saúde. Que nós possamos, neste ano, Senhor Deus, continuarmos juntos, assim como temos estado em todos os anos anteriores. Ajude a todos, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Sentai-vos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Será que nós estamos revestidos mesmo? Mas o profeta diz que nós vamos à casa do Senhor para que nós possamos descobrir aonde nós estamos falhando. Então, cada vez que o pastor sobe ao púlpito, ele vai trazer algo para você tampar aquela fenda que está prejudicando a você mesmo. O profeta diz assim, eu estou aqui para fazer tudo o que posso para deixar a vida um pouquinho mais fácil para você. Então a intenção do vosso pastor é deixar a sua vida um pouquinho mais fácil. Então todo o esforço dele é para melhorar algo na sua vida. Porque se a vida espiritual vai bem, todo o restante vai bem. Se a vida material vai bem, às vezes a espiritual não vai bem. Às vezes. Então, mas se a espiritual vai bem, todo o restante vai bem. Então, o seu pastor, o que ele está fazendo?
tentando deixar a sua vida um pouquinho mais fácil. Agora, você está aceitando? Você quer ter a vida mais fácil? Tem pessoas que não querem, né? Tem pessoas que querem continuar lutando. Está tentando deixar a sua vida mais fácil para você e tentar ajudar da melhor forma que ele saiba. Eu tenho certeza que vocês orarão por ele. Aqui está a mim, né? Por ele, pastor Adil. Porque todo o esforço dele não é para ele, é para vocês. Agora, como que vocês reconhecem isso? Com a sua presença, estando do lado, ajudando, compreendendo. E eu sei que isto foi bom para algum propósito. Sabemos que o nosso Senhor é sempre verdadeiro. Quando Ele disse que faria tudo operar dessa maneira, então estou apenas confiando que isso seja dessa forma. Por isso que eu falo, nada está atrasado, nada está adiantado. Deus não perdeu o controle. Você sabe que às vezes nós expressamos muito, né? Deus sabe de todas as coisas, não cai uma folha sem que Deus permita. Aí sai um rugido por aí, a gente entra em desespero. O que será? Para onde vamos? Fica desesperado. Mas por que desesperado? Deus não está no controle? Se Deus está no controle, por que desesperar? A não ser que você esteja no controle, aí você tem que desesperar, porque você não sabe o amanhã, eu não sei o amanhã, mas Deus sabe. Se Deus está no controle, e tudo opera para o bem daqueles que crêem nele, e obedecem, então eu descanso, nada me abala. Nós ministros, temos que sofrer tanto quanto vocês, pessoas aí. O Senhor, Deus, às vezes, fala e nos faz saber como suportar os problemas e realizar as coisas. Mas recordem, nós entramos bem nestas situações também, onde temos que sofrer juntamente com o restante deles, e é realmente mais fácil para nós, e é realmente mais difícil para nós, do que é para vocês, parece que é. Então o pastor, ele vai sofrer, vai ter uns, por quê? Eu digo assim, você tem só o seu problema, né? O pastor Adiel dele, e de cada um de vocês está nele também. Então imagine a carga que está sobre o pastor. Ele vai sofrer situações, a dele e a de vocês. E às vezes nós não compreendemos ao pastor, nós criticamos. A gente vê o pastor fazendo algo e a gente não entende. A gente já começa a criticar, começa a zombar, às vezes fazem certas brincadeiras, mas não sabe. Às vezes o pastor está fazendo aquilo que é um modo de deixar escapar a pressão, para tentar manter o controle. Será que nós estamos realmente reverenciando ao nosso pastor? Estamos respeitando ao nosso pastor? Uma pessoa revestida, ela tem essas características. Ela respeita, ela reverencia, ela compreende, ela ama, independente do que a outra esteja fazendo. Então, o profeta diz, mas recordem, nós entramos bem, hoje estou errando um pouquinho, né? Nós entramos bem nestas situações também, onde temos que sofrer juntamente com o restante deles,
E é realmente mais difícil para nós que é para vocês. Parece que é. Ele simplesmente se mantém distante por longo tempo para nós. Você sabe, não responde o tempo todo. E às vezes Deus silencia. Aí você pergunta algo para o pastor silencia. Por que ele silenciou? Porque Deus silenciou. Aí você vai cobrar dele porque Deus não respondeu? Ou se nós vamos ter paciência para esperar Deus falar com ele, para ele que ele possa falar conosco? Porque o silêncio é uma prova. O silêncio é uma resposta. Então o profeta, ele vai mostrando aqui algumas características de como age uma pessoa revestida com a palavra de Deus. Porque a armadura é a palavra. Não é algo literal. É maravilhoso ver você aqui com fé em Deus, que você crê. É maravilhoso ver você aqui com fé em Deus, que você crê que Deus responderá. E Ele responderá, Ele não falha. Mas é no seu ou no tempo dele que você quer? No dele é na perfeita. E na nossa? Na nossa não é perfeita. Mas nós pedimos, e Deus acaba deixando. Mas não na vontade perfeita. É onde vem os nossos problemas, nossas dificuldades. Então aí o profeta diz, e Deus responderá, Deus não falha. Você sabe que a dúvida é o território do inimigo, né? Você acha que Deus vai deixar você com dúvida? Como que Deus vai te levar com dúvida? Ele vai responder, mas no tempo dele. Então tem que descansar. Se nós descansarmos, Ele vai falar com você. Eu quero trazer aqui sobre os ofícios, que é algo que a gente estava meditando, pensando muito sobre reconhecer ofício. Porque uma pessoa revestida, ela reconhece os ofícios. E o profeta aqui diz que Deus tem 5 ofícios. Por que Deus traria ofícios aqui? Por que Deus traria sobre dízimos? Será que Ele trouxe aleatoriamente, lembrou? Não, porque Ele está mostrando que uma pessoa revestida, ela é dizimista, ela é ofertante, ela reconhece os ofícios, ela obedece os ofícios, ela reverencia os ofícios, porque ofício é Deus, não é homem. Isso é algo importante. O profeta diz que o véu de carne impede você de ver a Deus. Quando é que isso acontece? Quando você olha para essa carne aqui, Você olha para a carne, o que você vai ver? Erro, falha, enfermidade, doença, velhice. O que você pode falar de positivo da carne? Essa carne não vai chegar na presença de Deus. Então você vê o que nessa carne? Só o que é negativo. Mas quando eu olho e vejo o ofício, eu vejo Deus. E aí eu vejo a perfeição. Ele diz assim, no 75, Deus se faz presente em sua armadura então. Você crê nisso? Agora, Deus disse, enviarei a palavra a eles. Eva simplesmente passou por cima dela, descreu dela. Eu a manifestei e eles a crucificaram. Estou simplesmente ficando cansado. Eu mesmo virei. Então eu
Então, eis que veio ele, Deus em você, Deus sobre nós, a coluna de fogo, Deus conosco em Jesus Cristo, Deus em nós, o Espírito Santo. O que é? A mesma palavra, o mesmo Deus, amém. Sem nenhuma confiança em nada mais. Deus, Ele mesmo veio. Este era um trabalho do tamanho de um homem, então Ele apenas o trouxe abaixo. Ele mesmo desceu. Eles não queriam ter nada a ver com aquilo. Apenas deixe que eles se rendam a mim e eu andarei neles. Falarei neles, conversarei neles, operarei neles. Ó, que coisa é isto! Eu farei as obras. Então o profeta está mostrando a pessoa revestida. Apenas faça com que eles se humilhem a si mesmo. Deixe-os apenas se esvaziarem. Copo cheio, não cabe água. Se você chegar cheio, tem pessoas que chegam armado, né? Razoamento, cheio de questão. Eu derrotarei o meu inimigo ali através deles. É isto? Você não pode fazer isso por si mesmo agora. Você não é adversário para ele. Nós queremos derrotar o diabo. Não. É aquele que habita em nós que derrota. Por isso que muito homem é fracassado, muita mulher fracassa. Deixa Deus. Deixa Deus entrar em cena no seu tempo, no seu horário, no seu preciso momento. E o inimigo vai ser derrotado. Você acha que Deus se tirou do mundo para te perder aqui? Porque nós estamos assentados em lugares celestiais. Você está ouvindo a palavra? Você está assentado em lugares celestiais. Você está crendo, obedecendo? É isto. Você não pode fazer isso por si mesmo agora. Você não é adversário para ele. Mas se você simplesmente deixar que ele o faça, coloque a palavra em você, então tudo estará resolvido. Então ele vai dizer algo aqui, que esse é o ponto que eu quero destacar, no 76. Agora, Deus fortaleceu o seu exército, com o quê? Ele mesmo, Ele mesmo, Ele, Deus mesmo, na forma de profetas, apóstolos, ensinadores, pastores. Então esses ofícios é Deus no homem. Então para esses ofícios, para ser Deus no homem, você não pode olhar o homem. Você tem que ver Deus no homem. Então quando eu venho aqui, eu olho para o pastor Adil de Souza Sena, eu tenho que ver Deus nesse ofício, nesse homem. E é muito difícil separar o ofício do homem, você não separa. É muito difícil. Então eu venho aqui, não somente porque eu creio que ele é um pastor de Deus, mas porque eu respeito ele como um pastor de Deus, eu tenho por ele uma grande admiração por ser um pastor de Deus, eu reconheço, eu reverencio, eu respeito o que ele fala, porque eu sei que é um pastor de Deus. Mas, observe bem, o profeta falou aqui, profeta, né? Falou de profetas. Profeta hoje, quem que não lê essa mensagem, que não reconhece e crê que o profeta, o irmão William Marrio Brana é o profeta da era? É fácil. Até o inimigo reconhece, né? Quem que não reconhece os ensinadores ou mestres? Porque o pastor por si mesmo, ele não é ensinador, o pastor é apacentador, ele cuida das ovelhas. Mas quando ele sobe no púlpito, ele é um mestre, é um ensinador. Evangelista, é fácil reconhecer um evangelista que tem o dom de evangelizar? É uma bola de fogo onde ele vai, estabelece um trabalho, o pastor vai lá, ele vai lá, passa para o pastor, porque o pastor é que vai cuidar, o evangelista não sabe cuidar de ovelha.
Evangelista, ele sabe fazer uma fogueira, mas ele não sabe manter fogueira. Isso é algo importante. Mas o evangelista, ele faz a fogueira, quer manter a fogueira e quer colocar a lenha na fogueira. Aí acaba queimando tudo que está em volta. Mas o pastor sabe manter aquilo. Então é fácil reconhecer. E apóstolo? E apóstolo? Deus mostra que o apóstolo é aquele que estabelece trabalho. Nós temos um apóstolo que nós reconhecemos. Apóstolo, profeta, pastor, mestre, não é título que se obtém em faculdade. Não é eu que digo que eu sou pastor. Mas é o que eu faço que mostra que aquele ofício está em mim. Então nós temos um apóstolo. Ele nunca disse que era apóstolo, mas eu reconheço a sua obra como de apóstolo, que é o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Mas observe bem, jogar sombra sobre o pastor às vezes tem dificuldade, porque ele está no local. Sobre o profeta, ainda mais difícil, né? Então eles falam assim, olha, eu vou pegar talvez um desses ofícios e vou tentar jogar sombra sobre o seu ofício, para que o povo descreia nesse ofício, para que a sua armadura esteja uma brecha, algo em que eu possa atingir aquela pessoa. Você sabe que o diabo, ele não pode te derrotar, e ele sabe que não pode derrotar você. Ele não pode chegar de frente para você e dizer, eu vou te derrotar. Não, ele não tem esse poder. Porque o que tem em nós, o poder é maior do que está nele. Então ele não pode. E a única maneira que ele pode deixar um crente fragilizado, é ele descrer em um dos ofícios que Deus estabeleceu para manter a igreja em ordem. Por isso que nós temos sofrido ataques. Alguns vêm e falam do seu pastor, outros vêm, fala do apóstolo. Eles sempre estão tentando jogar sombra sobre um dos ofícios, porque se eu descrer em um dos ofícios, eu vou ficar fragilizado, vou ficar vulnerável ao ataque do inimigo. Então o profeta diz algo aqui, observe bem. São a vestimenta de Deus, esses ofícios que ele está falando. Vestimento interior, um apóstolo, um profeta, um vidente. Vestimenta interior, prevendo até mesmo, antes de Satanás chegar a isto, realmente diz isto. O profeta não tem nos alertado como é o ataque de Satanás? Como ele vai fazer? Então, antes do diabo vir, o profeta, ele vai trazer aquilo pelo qual você pode usar para se defender. O apóstolo vai colocar a igreja em ordem, para não ficar fragilizada. Ele vai acertar música, ele vai acertar isso, aquilo, vai colocar a igreja em ordem. Então você vê que eles trabalham em harmonia. Então observe bem, o profeta, ele separou aqui, são as vestimentas de Deus, vestimenta interior, um apóstolo, um profeta. Profeta é um vidente, prevendo até mesmo antes de Satanás chegar a isto, realmente diz isto. O que é isto? Deus vestindo sua igreja. Estes são os ofícios, esses ofícios são as vestimentas de Deus. Quando você vê esses ofícios, pastores, ensinadores, evangelistas, o que é aquilo? São a vestimenta de Deus.
a presença de Deus, o Espírito de Deus, e Ele está operando através do homem. Então não é Deus nesses ofícios? Então, se eu estou revestido de Deus, eu posso dizer com toda certeza, fala assim, eu creio nesses 5 ofícios atuando na minha igreja. Eu vejo, eu creio, eu obedeço, eu reverencio. Por quê? É Deus. Mas se alguém descrer num desses ofícios, ou uma igreja descrer, no seguinte o profeta diz assim, ó, e se aquele ofício, ou qualquer ofício, negar qualquer coisa dessa palavra, então não é a vestimenta de Deus. Então, se eu negar esses ofícios, eu não estou revestido com a palavra de Deus. A igreja não está local. E quão perigoso é isso? Às vezes falarmos disso parece até um pouco de fanatismo, mas não é. Não é. Fanatismo é quando você vai em um assunto sem você ter fundamento e base. Aí é fanatismo, eu não tenho fundamento, não tenho base, eu interpretei e assim pronto. Não. Mas nós temos que estar alicerçado, baseado na palavra de Deus. Eu não posso provar a minha fé, ninguém prova, mas eu posso mostrar aonde está alicerçada na palavra a minha fé. Eu me acho aqui dentro da Bíblia, eu me acho, eu me identifico, eu me mostro aqui dentro, eu sei aonde eu estou aqui, e eu sei tudo que é para mim aqui dentro, então eu estou alicerçado nisso. Tem esse alicerce, e o inimigo ficar fragilizado perto de você. Aí o profeta fala outra característica de uma pessoa que é revestida da palavra de Deus. Ele diz assim, e na hora de pagar seus dízimos na sua igreja, você não tem medo de fazê-lo, porque pessoas às vezes têm medo de morrer de fome, passar necessidade. Aí ele fala assim, olha, sobrou um troco do ônibus, eu vou lá levar na igreja, vai ser minha oferta. Não, em primeiro é Deus, em tudo é Deus, é a lei da prosperidade. Não significa que você, só porque eu sou dizimista, que eu vou ser rico, porque a minha riqueza não está aqui, minha riqueza está além deste mundo. Aqui vai ser tudo queimado, vai virar cinza. O que é que a gente pode levar de bom daqui? Às vezes você tem medo de pagar seus dízimos, medo de ofertar. Mas por que medo? Por que medo? Eu estava conversando com o irmão sobre trabalho, eu falei, olha, Paulo trabalhava. Né? Não, eu sei que tem pastor que não quer dizer que tem que trabalhar, né? Mas Paulo chegou a trabalhar, Mombrana chegou a trabalhar, tem alguns que trabalham, outros não trabalham. Então a gente tem que, não precisa falar assim, meu pastor não trabalha, então não vou pagar dízimo. Não, é para o pastor que você paga? Na verdade eu não pago dízimo, né? Eu dou a Deus o que é dele. Agora, se eu não der, eu estou em dívida com ele. Então, a gente tem que tentar colocar a palavra corretamente para não dar um sentido errado. Então, assim, eu dou a Deus o que é dele. Eu dou a Deus o que é dele. E eu sei que se eu der a Deus o que é dele, Deus vai me abençoar, principalmente na forma espiritual. Não vai me deixar faltar o alimento espiritual que eu necessito para ficar fortalecido. Então eu estava observando, o profeta, ele mostrando, reconhecer os ofícios, ser dizimista, ser ofertante,
E eu quero trazer um outro exemplo de uma pessoa revestida aqui, para nós encerrarmos. Aí ele traz aquela senhora de cor. Aquela senhora de cor que tinha um filho enfermo, em que Deus parou um avião. Deus parou um avião. Deus fez o profeta descer do avião. Deus fez o profeta caminhar. Deus levou o profeta até aquela senhora. E ali, Deus curou o filho daquela senhora. Então, você observa bem. Se você está revestido com essa palavra, se você está revestido, cheio do Espírito Santo, Deus vai mover o quadro. Às vezes Deus fala conosco: eu vou ser curado, alguém vai fazer algo para mim, e aí eu forço a situação. Mas olha o que o profeta diz aqui, ó. Ouçam, amigos, Deus opera dos dois lados da linha. Se Deus falou com você, espera Deus falar com o pastor. Não adianta as coisas. Muita gente que fala: ó, pastor, Deus falou comigo, tem que ser assim. Não, Deus é o ordeiro. Deus não vai ultrapassar os ofícios da igreja. Deus é respeitador. Quando Davi errou e teve um caso com aquela mulher, Deus podia chegar para Davi e falar: Davi, você errou e vai acontecer isso com você. Não, quem era a boca de Deus? Tinha um profeta lá. Ó, vai lá e fala para Davi: Davi, você errou. E assim com outros reis, muitos outros. Deus é um Deus respeitador, Ele respeita os ofícios. Por quê? Porque Deus se manifesta pelos ofícios. Deus se manifesta pelos ofícios. E como às vezes, será que foi Deus que falou mesmo? Urim Tumim, o teste da palavra. Então observe bem, aquela senhora, ela ficou a noite todinha no portão. Ela sabia que Deus ia responder, mas ela não sabia o horário. E ela não cansou. Ela foi lá, ficou a noite todinha. O profeta falou que ela estava molhada de sereno. A noite todinha esperando um servo de Deus, para que assim se cumprisse aquilo que Deus tinha falado a ela. Será que nós temos essa paciência para esperar? Esperar Deus atuar dos dois lados. Você sabia que às vezes Deus endurece o coração do pastor para te ajudar? E às vezes você não entende. Às vezes você vai lá e fala assim: eu queria que o pastor sorrisse, desse um sorriso para mim. O pastor. Aí você fala assim: não vou mais não. Pastor está meio bravo comigo. O pastor falou algo lá que eu não caiu bem, não. Afinal, é ou não é um ofício de Deus? É ou não é Deus manifestando através de seus ofícios? É Deus, em todo momento. E se você simplesmente crer, obedecer, reverenciar aquilo lá, respeitar aquilo lá na frente você vai descobrir o porquê aconteceu aquilo. Então o profeta fala dessa senhora de cor que ficou. Ela orou. Deus falou para ela que iria vir um homem de Deus ali. Deus poderia ter já respondido a oração dela, ter curado o rapaz na hora, porque não foi o homem que curou, foi Deus pelo ofício que estava no homem que curou. Podia ter respondido lá, não precisava ficar a noite toda.
Mas Deus tinha um propósito ali. Deus primeiro quis ver se ela realmente ia ter paciência, se ela realmente ia ter aquela calma e obedecer a palavra. Na hora que ela visse aquele homem vindo, se ela realmente ia reconhecer Deus naquele homem. Bom, ela nunca tinha visto o irmão Branham na vida. Ela nunca havia visto, nem falar dele, ela não sabia quem ele era. É Finlândia, se não me engano. Era isso, pastor? Eu não lembro o país. Ela nunca tinha ouvido falar daquele homem. Ela nunca tinha visto aquele homem. Mas Deus havia falado a característica, o chapéu, o paletó que ele estaria. E quando ela viu de longe, ela não viu o homem, mas ela viu Deus vindo naquele homem. E quando você e eu vemos Deus naquele ofício, a situação muda. E mudou a situação dela. Então, vê o que é uma pessoa revestida? Ela reconhece os ofícios. Ela vê Deus nos ofícios. Ela reverencia aquele ofício. Ouçam, amigos, Deus opera dos dois lados da linha. Aquele mesmo Deus ao qual pôde dizer para aquela mulher, uma sunamita, o mesmo Deus o qual pôde conversar e dizer para aquela mulher no poço, vai, chame seu marido, aquela mesma mulher que pôde tocar suas vestimentas e fazê-lo virar no meio daquele povo, ele é Deus. Ouçam, depois que saí daquela casa, eu saí, apanhei um táxi para voltar, eu estava cerca de 2h30 atrasada. E Deus segurou o avião. Não, no avião não vai subir. Não vai subir, mandou o vento, mandou lá, furou um pneu, nem sei se tem pneu, se fura o pneu do avião, né? Segurou o avião. Tudo que pôde acontecer, Deus moveu o quadro lá. Esse avião não sai. Bom, essa confiança tem que estar em nós. Deus moveu o quadro antes, Deus moveu o quadro depois, e Deus move o quadro para benefício do seu povo. Descansa nisso. Reconheça os ofícios de Deus. Veja os ofícios de Deus aqui na terra. Caso contrário, você não estará revestido. Não estará revestido. O que foi isto? Deus, por causa da fé daquela mulher, que não sabia o seu ABC, iletrada, né? Mesmo assim, ela mostrou o seu ABC. Mulher iletrada, mas uma mulher que reconhecia, tinha um ABCD, um abecedário. As pessoas não sabem nem abecedário, querem o álgebra. Não respeita o ofício, não crê no ofício, não reverencia o ofício, não obedece ao ofício e quer saber o álgebra. Se a igreja estiver corretamente, doutrinariamente correto no abecedário, no comportamento, na reverência, o sobrenatural é espontâneo dentro da igreja. Você vê as coisas acontecendo, naturalmente acontece. Sempre creia em Cristo, pois aquela mulher pobre, uma mulher analfabeta, dificilmente sabia onde viria a próxima refeição, mas a sua sinceridade, olha, a pessoa revestida, é sincera, é obediente,
mas a sua sinceridade para com o Deus que ela amava pôde descer aquele avião, pôde deter aquele avião, até que a oração da fé fosse feita por aquele rapaz, e pôde tomar um homem e movê-lo, para que então eu pudesse subir no avião, o Espírito de Deus te virando, guiando, conduzindo, tratando de todos os lados, para trazer aquilo que você necessita. Não importa como você tenta ir, isso te faz voltar. Coloque Deus em você, irmão. Você não pode andar por aquele outro caminho, algo te faz voltar, detendo aquele avião ali para aquele. Este é o mesmo Deus que está neste edifício nesta manhã. Esse é o mesmo Deus que está nesse ministério nesta manhã. Você crê nisto? Revista-se de toda a armadura de Deus, e tudo será possível. Deus abençoe a todos os irmãos, e até a próxima ocasião.